Bem-vindos ao meu laboratório. Essa é a casa virtual da Dádivas da Terra. E aqui a gente fala sobre biocosmética, produção de cosméticos naturais, como eles são feitos, para que eles servem, do que eles são feitos, e também sobre as plantas, as ervas medicinais, os seus usos e como trazer as ervas para o nosso cotidiano. Eu sou Letícia Ribas, a sua alquimista favorita, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o meu assunto preferido, onde tudo começou, a perfumaria botânica. Então vem comigo que a gente tem muito assunto para conversar. E esse vídeo já vai ser cheiroso. Há uns 20 anos atrás eu comecei a viajar para lugares inóspitos do Brasil. Sempre gostei de me enfiar nos matos e nesses matos, digamos assim, sempre me encontrei com senhoras, senhores que detêm o conhecimento das plantas e das matérias-primas. Isso começou a ser muito comum nos lugares que eu frequentava e esses meus encontros. E eu comecei a ter esse olhar peculiar para os mais velhos e para esses saberes culturais dos lugares que eu viajava. Eu viajava pelo Brasil todo. E aí que eu comecei a entender essa utilização dos remédios, né, desse feitio dos remédios caseiros, e fiquei observando por muito tempo. E uma das primeiras coisas que eu captei, né, era a imersão das ervas, tanto frescas ou secas, nos líquidos, né, nesses líquidos que extraem então o remédio, né, que eles chamavam então de extratos, né? E esses extratos normalmente eram para ingerir, para tomar, para beber. Então, eu aprendi dessa maneira, né? Eu tive esse olhar das raizeiras, dos antigos, de fazer esse fazer com as plantas tudo se tornar remédio, né? Tudo serve para o remédio. E foi com o tempo que eu fui praticando e entendendo isso que eu fui trazendo para esse universo dos cosméticos naturais. Eu mesma levei muito tempo para ter uma marca, né, de cosméticos e uma linha clássica como eu tenho hoje. Eu levei muitos anos para entender, porque esse movimento de eu ter aprendido através das raizeiras, dos antigos e das antigas, o meu olhar era todo voltado para o remédio, né, e para ingestão. Então eu fui entendendo também esse fazer dos remédios para a pele, primeiro para a cura das feridas, né, e depois então para esse tratamento de skincare e tudo que é a biocosmética hoje nos nossos dias e aos nossos moldes. Porém, as raizeiras estão aí e esses saberes estão acontecendo ao mesmo tempo aqui e agora. Então tudo se conecta de uma maneira maravilhosa aqui dentro da Dádivas da Terra e a gente faz esse resgate lá atrás do passado com esse olhar futurista, né, e visionário de quem é inclusive pioneiro nesse assunto aqui no país, né, gente? Então, assim, é muito bonito poder juntar todos esses saberes, unir, né, o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo, aqui e agora, para que a gente possa fazer uma produção de biocosmética com muita consciência, com muita presença e com muita honra também, tanto aos anciãos, anciãs, quanto às abelhas, né? Como eu falei no último vídeo, se você não assistiu o vídeo sobre a cera de abelha, volta lá, eu vou deixar aqui no card para vocês não perderem esse assunto, porque um assunto vai
conectando no outro e assim você vai entendendo aqui esse fazer. A gente está aqui estudando, você vai sair daqui entendendo sobre biocosmética e sobre como produzir os seus próprios biocosméticos. Então, gente, todo esse rolê no Brasil inteiro para entender tudo isso sobre os remédios, a imersão de plantas secas ou frescas no líquido, certo? Então, toda essa transformação que foi acontecendo desse saber das raizeiras para essa realidade skincare de hoje, para hoje estar aqui no YouTube falando para vocês sobre isso. Então, essa transformação, né, de que eu tinha a consciência de que aqueles remédios também eram muito perfumados. Então, assim, fazia um extrato de camomila, fazia um extrato de calêndula, fazia um extrato de manjericão. O manjericão, inclusive, não sei se vocês sabem, mas é a base dos perfumes franceses. Sim, o manjericão. E é por isso que o manjericão também tá na minha linha clássica de produtos, porque ele é uma planta extraordinária, tanto quanto a camomila. Então, esses extratos são sim curativos, então a biocosmética, o skincare tem sim esse lugar curativo de remédio e a gente vai falar sobre isso porque todo esse princípio ativo das plantas que nós utilizamos nos nossos cosméticos entram na nossa corrente sanguínea e isso começa a pertencer ao nosso corpo, ao nosso campo aí vibracional e físico mesmo. Então, sim, a biocosmética traz saúde para dentro do nosso corpo. Agora, lembrem-se de uma coisa: o veneno e o remédio tá na medida. Então, gente, presta sempre muita atenção em quem está produzindo, como está produzindo, né? Que você tenha bastante consciência, assim, da produção desse biocosmético, né? Então, sempre ter esse olhar, assim, bem atento para a produção do biocosmético. E se você for produzir, então que você tenha uma integridade aí para poder estar realizando tudo isso que eu tô falando aqui agora, porque na hora que você tá ali produzindo, você tá fazendo um perfume de camomila, um perfume de algum amadeirado, de algum pau, de alguma madeira, né? Você vai estar ali produzindo tudo isso. Você vai estar produzindo o perfume, mas você também vai estar produzindo um remédio ali. E quando as pessoas usam esses perfumes botânicos, tanto em si próprias para se perfumarem ou como aromatizadores de ambiente para perfumar os seus ambientes, elas estão trazendo essa medicina para si ou para o ambiente delas. E isso leva para frequências diferentes, leva para campos vibracionais diferentes, porque todas as plantas têm frequências e campos vibracionais. As plantas têm, inclusive, intenção. Então, assim, a gente pode colocar intenções dentro da nossa casa, dentro do nosso campo energético pessoal, através do uso desses perfumes. Isso não é incrível? Então, tudo isso vai facilitando também, eu acho, a nossa vida de uma maneira que tudo vira um ritual. Vocês estão entendendo, gente? Eu acho linda a mística, eu adoro esse lugar da mística, da ritualística. Só que assim, eu particularmente sou uma pessoa muito prática, né? Eu sempre fui muito prática. Então, assim, eu gosto de que esse spray de perfume seja maravilhoso, seja perfumado, tenha essa frequência. E se eu passo um spray, esse ritual tá feito.
perfeito, o meu dia está garantido, a proteção do meu campo energético, do lugar onde eu durmo, por exemplo, ou onde eu estudo, ou onde eu faço as minhas orações, né? Então, assim, é para isso que a gente vai usar os perfumes botânicos no nosso ambiente, por exemplo, no lugar da nossa casa, onde a gente dorme, onde a gente estuda, onde a gente reza, né? Quando lugares onde as pessoas entram e saem, como, né, ambientes comerciais, enfim. Então, os perfumes eles podem ser usados para tudo isso, né? Inclusive os perfumes são marcas, né? Marcas de impacto. Então, tem muitas marcas que usam o perfume para deixar aquela marca impressa mesmo, né? Ali no corpo, na experiência do cliente. Então, os perfumes, eles contam também muito sobre nós mesmos, né? As nossas escolhas, o que a gente está querendo ali, as intenções, como eu falei. E me conta aqui, você quer um vídeo sobre intenção? Sobre intuição? Me conta aqui se você quer nos comentários e eu faço um vídeo pra gente sobre intenção e intuição. Eu acho que vai valer a pena e vai linkar aqui nessa história do perfume. O olfato, né, gente? O perfume ele mexe com o nosso olfato, nosso nariz, o nosso eu, né? O que a gente veio fazer aqui no mundo, né? Não tem aquela expressão assim, ela é dona do nariz dela, né? A gente se empodera até para falar isso, assim, nossa, sou dona do meu nariz, né? Então, esse é o poder que o perfume tem, né? Esse é o poder que o olfato tem, né? Então, a produção de perfumes botânicos pode levar para inúmeros, diversos caminhos, né? E a produção de biocosmético, de perfumes botânicos é uma coisa assim muito divertida, muito simples, né? E que eu acho que o mais complicado da produção de perfumaria botânica é que você precisa ter um espaço mesmo físico, porque essa produção depende de um fator muito importante, gente. Então agora senta que lá vem a história. Vocês achavam que esse vídeo estava terminando? Não, ele tá só começando. A perfumaria botânica ela é feita através do tempo, né? Então ela precisa desse tempo, né? Então assim, como o perfume vai ser feito ali, né, através dessa conexão entre líquido e planta, né? Essa extração, quem faz isso é o tempo. E eu acho incrível a poesia disso tudo, e nesse tempo eu aprendo muitas coisas. Aqui agora, por exemplo, no meu laboratório, eu tenho a macela, eu tenho a lavanda, que estão aqui, a laranja, que estão aqui já assim, ó, meses, muitos meses. E isso é muito gostoso, nesse tempo todo em que os perfumes estão ali sendo curados, sendo feitos, sendo produzidos por essa mistura, por essa alquimia que rola ali dentro entre o líquido e a planta. Essa extração acontece através do tempo. E esse tempo ensina muitas coisas pra gente. Então eu acho que também tem uma parte desse processo que ela acontece assim no invisível mesmo, sabe? É no fazer, na produção, no estar ali presente, na paciência, na observação diária. Então quando eu digo que a perfumaria é simples, é líquido e planta. Agora tem toda essa magia que envolve o fazer dos perfumes botânicos. E eu assim fico
amada. Me sinto amada trabalhando com as plantas, assim. É uma coisa que eleva muita frequência, é uma coisa muito amorosa e que realmente vale a pena trazer para dentro de si, para dentro da sua casa e ter esses perfumes, assim, né? Que elevam realmente a frequência e a vibração do nosso campo pessoal e do nosso campo harmônico, ambiente onde a gente está. Então eu acho que não tem assim por que não estar com os perfumes botânicos e produzir, né? Então, se você quer produzir biocosméticos, vem com a gente e vamos brilhar.